Fala galerinha, tudo bem? Hoje a gente conversa um pouquinho sobre a história do cinema e o seu entendimento como arte, certo? A gente também vai conversar um pouquinho sobre figuras importantes do cinema, como Chaplin e o Georges Méliès, ok? Então, o precursor do cinema vai ser a fotografia, que consiste basicamente em fixar uma imagem num papel ou chapa de metal, certo? Mas daí eu sei que de fotografia vocês entendem, porque além de termos uma aula sobre fotografia, vocês também tiram onda no Instagram, né? Enfim. Para vocês terem uma noção, a primeira vez que rolou uma fotografia foi em 1826 e foi uma iniciativa do francês Joseph Nicephore-Niépce, certo? Só que qual era a bronca? Ainda não existiam filmes fotográficos, certo? Então toda vez que fossem realizar uma fotografia, precisava realizar um montão de coisas para poder sair uma única fotografia. Mais ou menos o que vocês fazem hoje com os filtros do Instagram, não é isso? Então, mas daí surge a figura importante de um americano chamado George Eastman, que é o fundador da Kodak. Talvez vocês não lembrem, né? Mas antigamente nos primórdios, a gente não tinha as selfies nos celulares, né? A gente utilizava filmes fotográficos. Enfim, o George Eastman, ele vai fundar a Kodak e vai ser o inventor do filme em rolo, né? Que vai ajudar a fazer mais fotografias e vai trazê-la para próximo do grande público, ok? Então, a partir daí a gente dá um salto muito importante, porque a gente já vai para 1890, quando o Thomas Edison, aquele carinha lá que inventou a lâmpada, ele vai perceber que se a gente passar várias imagens estáticas paradas em sequência, de maneira bem rápida, a gente vai criar a ideia de movimento. Vê que sacada massa. Então, a partir daí, um engenheiro da Edison Laboratories, né, que era William Dixon, ele vai inventar uma coisa chamada cinetoscópio, criando pequenas caixas escuras onde as pessoas conseguiriam girar uma manivela e assistir um curta-metragem, um filme pequenininho, ok? Então, a partir daí, a gente tem o cinetoscópio, né? Que vai ser mais ou menos adaptado, né? Vai ter um upgrade ali, vai ser melhorado em 1896 pelos irmãos franceses, Louis e Auguste Lumière, ok? Eles vão criar o primeiro projetor de cinema, onde várias pessoas vão poder assistir aos filmes, diferente do cinetoscópio lá do William Dixon, né? Lá do Thomas Edison, que apenas uma pessoa podia assistir por vez. Então, a gente já tem uma difusão e um acesso mais facilitado às projeções, ok? Daí, basicamente, a gente já tem o cinema e a sua origem. Porém, lá no início dos filmes, não contavam histórias. O cinema basicamente não possuía uma narrativa estruturada. Ele passava basicamente cenas do cotidiano, por exemplo, como um trem chegando na estação. Partindo disso, vai surgir a figura de um ilusionista francês, isso mesmo, de um mágico, o Georges Méliès, né? Que é a primeira figura muito importante do cinema que a gente fala hoje, né? Ele percebe que aquilo que estava surgindo, o cinema, podia ser utilizado para contar histórias e não só para passar imagens do dia a dia, ok? Como ele era ilusionista, como ele era mágico, ele começa a inserir uma série de truques de mágica nos filmes, inventando praticamente os efeitos especiais. Que massa! Vamos agradecê-lo por isso. Então, quando tem essa mudança, a gente pode ver essa mudança no seu filme mais conhecido, né, que é Viagem para a Lua, que é uma adaptação do livro Da Terra à Lua, do Júlio Verne. Méliès Méliès é interessante que ele vai ser homenageado num filme premiadíssimo e conhecido de vocês, que é a invenção do Hugo Cabret, né? Que eu já deixo aí como dica de filme, certo? Outro personagem felizes só existem em filmes. A história não acabou ainda. Outro personagem muito importante da história do cinema vai ser o britânico Charlie Chaplin, que fez um sucesso absurdo, né, nos Estados Unidos. E o seu personagem mais conhecido, acredito que de vocês também, é o Vagabundo, que aqui no Brasil a gente chama de Carlitos, né? Trapalhão, meio malandro, meio melancólico, né? Tristinho. Enfim, o Chaplin, né? O Charlie Chaplin, ele vai ter vários filmes de sucesso.
ok? E que vão fazer importantes críticas, né? A gente está acostumado muito no presente ver vários filmes com críticas sociais, mas o Chaplin lá atrás também já fazia essas críticas, né? Dois filmes que a gente pode citar aqui é O Grande Ditador, ok? Onde ele vai tecer, ele vai falar, fazer, né? Várias críticas ao regime nazista. Que o partido nazista, para vocês terem uma noção, ao tomar conhecimento sobre esse filme, ele vai acusar o Chaplin de desmerecer o regime nazista. E ele até diz assim que o Chaplin estava retratando, né, o partido nazista como pessoas excêntricas, como pessoas bobas. Diz aí. Emperor of the world. Pessoas bobas. Diz a história aí que o próprio Hitler chegou a assistir esse filme mais de uma vez, ok? Outra obra-prima muito importante do Chaplin, que é essa mais conhecida por vocês, que é o Tempos Modernos, que vai fazer várias críticas ao sistema capitalista, ao modo de produção industrial, ao tratamento dos empregados, né, dos operários das fábricas. E falando ainda sobre Charlie Chaplin, eu vou deixar para vocês aqui uma dica de filme, né, meio antigo, lá de 1992, que se chama Chaplin, que conta a história desse ícone do cinema e foi interpretado pelo Homem de Ferro, também conhecido como Robert Downey Jr., ok? Outra homenagem bacana ao Chaplin, ela é feita por Roberto Bolanhos, né, o Chaves, onde ele interpreta essa figura icônica do cinema. Outro evento muito legal envolvendo Charlie Chaplin é que ele recebe um Oscar em 1972. E para vocês terem uma noção, ele foi aplaudido de pé, ele foi ovacionado e reconhecido, obviamente, como um dos ícones, né? Talvez o maior ícone do cinema mundial, ok? Então por hoje é só. Então por hoje é só, galerinha. Nossa aula fica por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima. Se cuidem.